A proposta do coronel, psicografado pelo médium Ariovaldo César Júnior, pelo espírito Fernandes de Almeida de Melo. Sinopse: um rico fazendeiro envolve-se com a família de um colono recém-admitido que aceitou vender a própria filha para o coronel mediante uma tentadora proposta. Uma série de crimes e traições mudaram o rumo dos acontecimentos, unindo as famílias numa trama que prende o leitor até o último capítulo, num final surpreendente. Alguns dos personagens conheceram a doutrina espírita através do farmacêutico Caibar Schutel, que divulgava o espiritismo distribuindo nos trens da Araraquarense o jornal O Clarim. Este livro trata da história de um rico fazendeiro, no início do século XX, época áurea do café, que se envolveu com a família de um colono recém-admitido na fazenda Ponte Alta, nos campos de Araraquara. O coronel propôs comprar a filha do colono com a concordância deste, mas uma série de crimes, infidelidades, traições, mentiras mudaram o rumo dos acontecimentos e uniram as famílias numa trama que prende o leitor até o último capítulo, com um final surpreendente. Caibar Schutel, farmacêutico da vizinha cidade de Matão, conhecido como bandeirante do espiritismo pelo seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, fez com que alguns personagens tomassem contato com essa doutrina libertadora. Capítulo 1. O início da negociação. Junho de 1911. Logo que a manhã se abriu com o canto dos pássaros e a chegada dos primeiros raios de sol, o fazendeiro Geraldo, dono de muitas terras nos campos de Araraquara, mandou chamar em sua sala aquele lavrador que havia sido admitido recentemente. Antônio preocupou-se com a ordem recebida. Sentia um leve mal-estar que o inquietou, mas procurou afastar os maus pensamentos, considerando que seria uma boa oportunidade para agradecer ao fazendeiro pelo emprego recebido, para ele e sua família. O escritório ficava ao lado do depósito, nos fundos, com uma pequena escada cercada de roseiras. A sede da fazenda foi construída num plano mais elevado, de estilo genuinamente colonial, tendo cerca de 30 metros de frente, com 2 pavimentos, uma escadaria central que dava acesso à entrada principal, com vastos salões e aposentos, áreas ajardinadas, varandas e dependências, que formavam um grandioso conjunto, evidenciando o poderio daquele senhor. Dando ordens para seu capataz, Geraldo fez que não percebeu a entrada do empregado que se postou de pé à sua frente, com o chapéu de palha nas mãos. Antônio trazia no rosto o retrato de sua alma, sofrido, cansado, mas com um brilho no olhar que identificava a esperança que existe nos homens de bom coração. Suado, com os cabelos grudados na testa, a pele queimada de sol e as rugas precoces que o deixavam com a aparência de bem mais velho. O fazendeiro, a princípio, cumprimentou-o com certa arrogância, mas logo fez um sorriso fingido e convidou-o a sentar-se. Por esse gesto, o lavrador notou que a conversa poderia ser longa, o que o inquietou ainda mais. O sol da manhã caminhava rápido e tocava a ponta da mesa onde havia muitos documentos e a desordem própria de um escritório movimentado. Quebrando o silêncio que se fez, perguntou timidamente: Coronel, o senhor mandou me chamar? O fazendeiro, procurando ser gentil, respondeu: Sim, Antônio, gostaria de saber se você está gostando da fazenda, da sua nova casa, se está gostando do trabalho. Antônio fora contratado havia pouco tempo e não achou normal essa preocupação. Do pouco que conhecia o patrão, sabia perfeitamente que ele não era dado a esse tipo de intimidade com os empregados, muito menos com ele, que era novato e um simples lavrador, mas procurou pensar que estava sendo crítico demais e que o fazendeiro não era tão ruim como comentavam. Estou sim, senhor. Meu corpo já está acostumado com o trabalho pesado. Já fiz esse tipo de serviço outras vezes. A casa da roça é boa e minha família está trabalhando também. Está tudo bem, obrigado. Procurando sondar a personalidade daquele homem que estava à sua frente, o fazendeiro quase não prestou atenção na resposta. Impaciente, queria conhecer melhor o matuto para saber até onde poderia chegar com suas intenções. Mas a sua condição de patrão dizia que deveria ser claro em seus objetivos sem rodeios. A tática já tinha dado certo de outras vezes.
Parece que você tem uma bonita família. Se já estava preocupado com aquela conversa sem motivos, naquele momento a situação piorou. Ajeitou-se melhor na cadeira, apertou o chapéu entre as mãos calejadas e respondeu inseguro: Tenho sim, senhor. Como o senhor sabe, sou viúvo, tenho um casal de filhos. O menino arrumou trabalho na cocheira, gosta de cavalos. Minha filha me ajuda nos trabalhos de casa e na horta. Eles são a riqueza da minha vida. Se eu tivesse uma filha, como você tem, seria milionário, pensou Geraldo. Antônio, eu quero lhe propor uma mudança de vida, mas quero que você pense com calma, pois sei que você ficou um tempão desempregado antes de bater aqui na fazenda Ponte Alta. Estamos vivendo tempos difíceis. Você deve ter passado fome com seus filhos antes de arrumar emprego nesta fazenda. Mas quero mudar seu futuro. Quero lhe dar a segurança que todos os homens procuram. Tem um pequeno sítio que poderá ser seu, depende só de você. Todos os pressentimentos negativos que Antônio vinha sentindo então se justificaram. Pensou aflito: Meu Deus, o que será que esse homem está querendo? E, aparentando calma, perguntou: Que tipo de trabalho o senhor quer que eu faça? Você vai continuar fazendo o serviço de sempre. Seu trabalho não vai mudar, só que você vai trabalhar mais tranquilo, sabendo que sua família estará amparada num cantinho só de vocês. Hoje um pedaço de terra vale uma vida. Nada de fome, só futuro garantido, tranquilidade e paz. Pense bem, gostei do seu trabalho e estou querendo o melhor para a sua família. E você deve pensar nela antes de responder. Sim, mas então o que eu tenho de fazer? Em primeiro lugar, quero ser apresentado aos seus. Não costumo ajudar estranhos, não vou dar um tiro no escuro. Você já é homem de minha confiança, mas não conheço seus filhos. Vamos por partes. Traga-me a sua filha hoje, depois do almoço, aqui no escritório. Eu quero conhecê-la. Antônio entendeu, era o que temia. O coronel tinha fama de não respeitar as moças da fazenda, pois esses boatos corriam longe. Seu coração disparou, suas mãos tremiam, parecia sem forças para segurar o chapéu que estava em seu colo. Sentiu uma leve tontura, pensou que fosse cair da cadeira. Em frações de segundos, lembrou-se dos anos de privações que passou com os filhos, dos períodos de desemprego e de seca, da morte da mulher no parto da filha, do sacrifício para criá-los, da luta pela vida, da alegria quando conseguiram emprego nesta fazenda, da casinha humilde onde viviam com muito amor, e nesse instante parecia que tudo estava acabado. Teve vontade de gritar: Não, não vou vender a minha filha. Mas, contendo-se, disse: Senhor Geraldo, eu agradeço muito a sua preocupação, mas antes de trazer a minha filha para o senhor conhecer, preciso saber o que devo fazer para ser merecedor desta oferta. O suor escorria em seu rosto, onde estava estampado o desespero do pai amoroso e honesto. O chapéu de palha, todo retorcido, praticamente sumiu entre os dedos daquelas mãos calejadas. A cor daqueles que trabalham sob o sol desapareceu, seu rosto estava lívido. O fazendeiro, mantendo uma postura de homem cordato e bom, procurou tranquilizá-lo, já sabendo que o pai havia entendido seus interesses. Preferiu ser didático, falando com calma, procurando inspirar confiança. De você, espero que continue trabalhando bem como sempre trabalhou, que continue merecendo a minha confiança. De sua família, espero que saiba retribuir o presente. Faça sua filha entender que a vida é um negócio. Eu dou o café produzido na fazenda e recebo o dinheiro da venda. Dou o dinheiro e recebo o alimento para minha mesa. Você dá seu trabalho e recebe o sustento do lar. Tudo é uma troca. Ninguém recebe nada de graça. Tudo exige trabalho e esforço. Uma oportunidade perdida pode não mais voltar. Pense com o coração, pense em seus filhos, em seu futuro. Não responda agora, haja com calma, não tome uma decisão precipitada que amanhã poderá lhe trazer arrependimento. Vá para sua casa, pare de trabalhar por hoje. Fale com calma com seus filhos e deixe para trazer sua filha amanhã. Não se esqueça, eu quero o melhor para vocês. Tudo vai dar certo. Antônio, não suportando mais aquele pesadelo, mentalmente pediu socorro. Ajuda-me, meu Deus, ajuda-me, Senhor. Nunca pensei passar por essa situação.
Esse homem está querendo comprar a honra da minha filha. Acho que não terei forças para suportar. E, com a respiração descompassada, procurando manter-se firme, respondeu como se não fosse ele quem estivesse falando. Senhor Geraldo, agradeço mais uma vez sua bondade, mas certas coisas não se trocam. Foi bruscamente interrompido aos gritos pelo fazendeiro. Pense, já falei, não responda agora. Vá para sua casa e amanhã conversaremos. Capítulo 2. Os filhos do lavrador. Com os cabelos negros encaracolados, olhos verdes da cor da folha tenra do cafeeiro, sorriso encantador, simpática, atraente, Marta era realmente um tesouro. Sua chegada naquela fazenda provocou muitos comentários e despertou a atenção de todos. Trabalhava com entusiasmo, era feliz, muito feliz, apesar das dificuldades da vida. Não conheceu sua mãe, mas de vez em quando sonhava com ela, conversavam muito. Seu pai, curioso, sempre perguntava com quem ela tinha sonhado naquela noite, acompanhando com prazer a felicidade e o desabrochar da filha para a adolescência. Ela, assim como seu irmão Mário, tiveram uma boa educação e sabiam ler e escrever. Foram educados em duas fazendas por onde passaram. Como eram órfãos de mãe, receberam o carinho das almas dedicadas ao bem e foram muito bem criados. Nem pareciam filhos de um caipira que só lia para o gasto. Eram diferentes, mais preparados que os jovens daquele lugar e se entendiam bem. Mário era forte, tinha o corpo bem definido, gostava dos animais, suportava os trabalhos pesados com facilidade. Tinha os cabelos e olhos iguais aos de sua irmã, sorriso franco e aberto. Já não era tão ingênuo, pois vivia com namoricos passageiros. Marta vivia para o lar, evitava os pretendentes, dedicava-se às tarefas domésticas e aos amores de sua vida, seu pai e seu irmão. Achava que nunca iria se casar. A fazenda era muito grande, com mais de 500 alqueires. Não se conseguia percorrê-la num dia. Eram milhares de pés de café que produziam mais de 30.000 arrobas. Tinham maquinismos aperfeiçoados para descascar e classificar o café, terreiros ladrilhados com área de 18.000 metros quadrados, vagonetes para o transporte dos grãos, um pouco de milho, cana-de-açúcar, uma destilaria de aguardente, pomar com espécies de qualidade, 80 casas de tijolos para abrigar 60 famílias, casas para os fiscais, uma excelente casa para o administrador, 60 cabeças de gado e 60 animais de custeio. Com a exportação do café, vivia-se uma época de prosperidade. A Companhia Estrada de Ferro Araraquara já tinha 30 locomotivas, 257 vagões de cargas e 35 carros de passageiros, transportando no ano anterior mais de 100.000 toneladas de mercadorias e 200.000 passageiros, refletindo bem o progresso da região. Com a chegada de Marta, os campos de Araraquara fizeram jus ao seu nome, que deriva de Araquara ou Araquara, a morada do dia, pois os olhos daquela linda moça irradiavam uma luz especial. Qualquer poeta diria ser semelhante à luz do sol refletida nas folhas do cafeeiro. Papai, hoje sonhei novamente com a mamãe. Ela estava linda, com os cabelos encaracolados e veio só para me ver. Antônio sorria e procurava viver o sonho também, mergulhando nas alegrias da menina. Com as conversas que tinha com a filha, Antônio passou a acreditar que realmente Marta se encontrava com a mãe, pois muitas informações eram apenas do seu conhecimento. A mãe havia morrido no dia do parto e a filha não poderia saber de todas aquelas coisas que contava. No começo ficou um tanto ressabiado, depois acabou por reconhecer que sua amada estava viva e vinha visitá-los nos sonhos da filha. Nota: veja as perguntas 400 e seguintes de O Livro dos Espíritos e Allan Kardec, que trata do sono e dos sonhos. Fale para sua mãe que estou morrendo de saudades dela, que sinto muito a sua falta. Pai, isso ela já sabe, já falei várias vezes. E se abraçavam rindo, provando o café delicioso antes de começarem mais um dia de trabalho. Naquela manhã, Mário estava terminando de arrumar os cavalos junto à casa da sede e não notou que estava sendo observado, analisado com atenção. Uma moça aproximou-se com cuidado e ele só percebeu sua presença quando ela estava junto dele.
Ela era muito bonita e atraente, trazia no olhar um sorriso especial que a deixava mais bela. É você, o Mário? Mário estremeceu, ela não esperou a resposta. Tenho observado você desde que cheguei da cidade. Você é novato aqui? Chegamos faz pouco tempo. Mário procurava continuar as tarefas com o cavalo, mas estava totalmente envolvido por aquela presença inesperada. Não sabia se apertava ou desapertava os arreios. Estava meio perdido, confuso, enquanto pensava curioso. De onde será que saiu essa formosura? Como é que ele não tinha reparado nela antes? Meio encabulado, perguntou: E você, faz tempo que chegou? Aqui ou na fazenda? Ela falou com gracejo. Na fazenda, disse Mário e ambos riram. Estava estudando em São Paulo, costumo passar as férias aqui. Estava a observá-lo. Parece que você gosta de cavalos, pelo jeito de tratá-los. Falou sorrindo. Seus olhos revelaram o que estava sentindo pelo jovem à sua frente. É, a gente tem trabalhado bastante para arrumar tudo por aqui, para deixar as coisas em ordem. Eu gosto muito de cavalos. E de mulher também. Pensou, mas não disse. Você está estudando? Perguntou. E com a desculpa de acariciar o cavalo que estava sendo preparado por ele, ela se aproximou um pouco mais. Ele pôde sentir o perfume dela e seu coração disparou. Não, parei, mas gosto de estudar. Quando puder, eu vou retomar os estudos, respondeu com sinceridade. Percebo que você tem cultura, fala bem, diferente dos rapazes daqui da fazenda. Você tem namorada? Ela estava hipnotizada por aqueles olhos verdes e não se preocupou em disfarçar seus sentimentos. Não, não tenho namorada. Nessas alturas, Mário já estava fisgado. Você não se importa se eu ficar por aqui acompanhando seu trabalho? Aqui? Não. Tenho que terminar de arrumar outros cavalos. Poderíamos conversar em outro lugar, numa outra hora. Está bem, então depois a gente se vê. E, sem se conter, deu um beijinho de despedida no rosto dele, antes de se afastar. Naquela época, beijinho no primeiro encontro não era comum, mas ela estudava em São Paulo, onde a sociedade seguia a moda de Paris. Depois, quando ele voltou a si, lembrou-se de perguntar: Qual é mesmo seu nome? Beatriz, mas pode me chamar de Bia. Amanhã a gente se fala. E se afastou rapidamente, feliz como se estivesse voando. Mário acabara de conhecer a filha do coronel Geraldo Medeiros da Silva. Capítulo 3. O interesse pela filha do colono. Antônio vivia com sua família numa casa isolada, muito simples, numa área reservada aos empregados. Como eram prestimosos, logo as flores tomaram conta dos vasos e dos canteiros. No quintal plantaram verduras e legumes, além de algumas árvores frutíferas. Era um recanto bem agradável. Apesar do calor natural na região, algumas árvores altas, como uma velha mangueira, os protegiam do sol e, no final da tarde, o frescor da natureza dava uma sensação gostosa de paz. Foi o Alberto, administrador da fazenda, quem informou ao coronel da existência de Marta, filha do mais novo empregado, que, aliás, já não era o mais novo, pois haviam chegado outros depois dele. Também Alberto, apesar de casado, procurou flertar com a jovem, mas com apenas um olhar ela o manteve distante. Determinados elementos reconhece de pronto as almas preparadas e identificam rapidamente o terreno por onde pisam. Considerou, na sua ignorância, que ela não recusaria um bom partido e pensou no coronel, que, acostumado a aventuras, passou a observá-la e interessou-se pela menina. Alberto, com isso, mantinha o patrão sob rédeas. Com a intimidade adquirida, podia agir mais à vontade. Algumas vezes o coronel tomava conhecimento dos excessos cometidos pelo capataz, mas, quando ficava sabendo, fingia não saber. Era uma troca de interesses que perduraria enquanto fosse interessante para ambos. No fundo, o coronel pensava que dava as ordens, mas estava sempre sendo manipulado. Foi do administrador a ideia de colocar a família no sítio vizinho, para que o coronel fizesse as visitas à filha do Antônio sem despertar a atenção e os comentários. Eles já tinham concluído que, com Marta, o investimento compensava. Com as outras não foi necessário tanto, mas naquela ocasião era diferente. Tudo deveria funcionar como planejado.
Armada a rede, então era guardar o peixe. E que peixe! Dona Marlene, mãe de Beatriz, estava à espreita e a recebeu na sala do casarão com reprovação. Pegou-a pelo braço com firmeza e disse: Vem até esse quarto, olha aqui. Da janela, por entre os arbustos floridos, via-se a entrada da cocheira e os cavalos, o que demonstrava que Bia havia sido observada pela mãe. Qual o problema, mãe? O que fiz de errado? Filha, ele é um simples empregado. Seu pai não vai gostar de saber o que eu vi. Mas por que você vai contar? Eu vou contar se você não se afastar dele. Não quero que se junte a essa gente. Você é uma moça fina, culta, eles são caipiras. Você merece coisa melhor. No fundo, a mãe sabia dos predicados do rapaz, trabalhador, bonito, educado, coisas de que ela gostava e que não se via por ali. Mas o interesse maior era pelo pai do garoto, pelo Antônio, que ela logo percebeu tratar-se de um bom partido. O filho era uma cópia do pai, só que esse era como o vinho, por ser velho deveria ser mais saboroso, e, para melhorar, viúvo, desimpedido. Mas queria que sua filha se casasse com um homem rico, poderoso, não com um colono. Dona Marlene era uma mulher bonita, vaidosa, mas um espírito vulgar. Beatriz não se importou com os conselhos de sua mãe, procurou Mário outras vezes e começaram a se encontrar às escondidas. Capítulo 4. Refletindo sobre a proposta. Antônio achava que um raio havia caído na sua cabeça. Como pode um homem daquela posição fazer semelhante proposta? Sua cabeça fervia, seu corpo doía, mal conseguia andar. Quando saiu do escritório, precisou apoiar-se para não cair. Já estava na hora do almoço, mas não tinha fome, só um pensamento a incomodava: o destino de sua filha. Se não aceitasse o pedido do coronel, certamente seriam despedidos e passariam novamente por sérias dificuldades, procurando emprego, fazenda por fazenda. Mas ele era um homem honrado, não iria entregar Marta para o senhor Geraldo a troco de um sítio. Transformar sua filha na amante de um coronel, destruir para sempre os sonhos e a felicidade de uma menina? Não, não faria isso. Sentia-se um covarde por não ter respondido na hora. Incriminava-se, deveria ter explicado com clareza que sua filha não era um produto que estava à venda. Como aquele homem tinha ousado fazer aquela proposta? Será que ele acha que pode tudo, que é dono das pessoas? Pensava. Ele mostraria ao coronel que era um homem de caráter, um verdadeiro pai de família, que estava disposto a morrer pela felicidade da filha. Não iria entregá-la nunca, nem morto. Quando Marta viu seu pai aproximar-se de casa, assustou-se. Estava visivelmente transformado. Ela correu ao seu encontro e, apoiando-o com dificuldade, levou-o para dentro. Procurando enxugar o suor frio que caía pela testa daquele homem maltratado pela vida, pensou em quanto o amava, o quanto ele se sacrificava pela família. Não queria que nada de ruim lhe acontecesse e percebeu angustiada que ele estava com febre, trêmulo e pálido. Papai, o que aconteceu? O que está sentindo? Quando Antônio sentiu o carinho e o desespero de sua filha querida, seu estado de saúde piorou. Pronunciou algumas palavras sem sentido e desmaiou. Marta amparou-o e, desesperada, gritou para que alguém chamasse seu irmão. Quando ele chegou, já encontrou a casa cheia de gente. Haviam até providenciado um médico que deveria vir da cidade dentro de poucas horas. A princípio, o coronel não queria autorizar. Sabia que se o velho morresse, as coisas ficariam mais fáceis. Mas sua esposa intercedeu com rigor, achando um absurdo o comportamento do marido. Marlene, as coisas na fazenda não são como na cidade. Os problemas a gente resolve por aqui mesmo. Já pensou se com qualquer doença de matuto a gente fosse chamar o médico? Calma, eu sei como resolver, fique tranquila. Ele está em estado de choque faz mais de uma hora. Não estão sentindo o pulso dele. Está falando desordenadamente. Precisa de um médico com urgência. Não acredito em tanta frieza. Como você pode ser assim? Essa gente não tem valor para você? As visitas da filha do coronel à fazenda eram raras. Não era sempre que ela decidia vir à fazenda nas férias. Tinha tido muitas discussões com o pai, não combinavam.
Naquela época não era comum uma moça ausentar-se da casa dos pais para estudar, mas para evitar os atritos frequentes e, considerando que ela tinha uma tia em São Paulo, concordaram com sua mudança para a capital. Beatriz tinha uma personalidade firme, diferente das moças daquela época. O coronel começou a perceber que a filha questionava muito seu comportamento, que ela o vigiava e isso a impedia de agir livremente. Não pensou duas vezes. Liberou a filha para estudar na capital, mesmo que isso gerasse boatos dos invejosos. Raciocinou que agindo assim ele seria o maior beneficiado e não hesitou. Para evitar maiores problemas, agradando a esposa e fazendo-se passar por um homem compreensivo para a filha, que também o cobrava, o coronel cedeu e o médico foi providenciado. Pensativo, conjecturou: pelo jeito é um velho fraco. Se morrer, o caminho estará livre. A cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, ficava a 10 quilômetros da fazenda. Antônio continuava estendido na cama tosca, quando depois de algumas horas o médico chegou. Seus filhos estavam em situação pior que a do pai, nervosos, aflitos, deixando evidente o amor que tinham por ele. Feito o diagnóstico e a medicação de urgência, o médico disse que ele iria passar por um longo sono, mas que estava bem, que no dia seguinte pela manhã voltaria para saber notícias do doente. Não havia motivos para maiores preocupações. Dr. Afonso, jovem médico, não deixou de notar a presença de Marta. Dona Marlene gostou muito dele e pensou logo em sua filha Beatriz. Antônio só acordou no outro dia. Levantou-se, sempre sob a observação e cuidados dos filhos. Estava mudo, cabisbaixo, sem a alegria costumeira. Pensavam que era resultado da doença que o acometeu, que logo voltaria a ser como era. Não poderiam imaginar o vendaval que açoitava a alma daquele homem. Antônio resolveu não contar nada da conversa que tivera com o coronel. Achava que não deveria transferir problemas para o coração dos filhos, principalmente esse tipo de problema. Sua inquietação interior se refletiu em seu comportamento. Ficou introspectivo, calado, diferente do que era. Resolveu voltar às atividades normais antes da autorização médica, pensando que, com o trabalho, se sentiria forte para as decisões necessárias. Capítulo 5. A contraproposta. Logo que soube da recuperação de Antônio, como ele não aparecia para dar satisfações, o fazendeiro deu ordens ao capataz e dessa vez o lavrador não foi convidado para comparecer à presença do coronel. Foi trazido à força. Alberto ficou ao lado para qualquer eventualidade. Você pensa que eu vou esperar a vida toda pela sua boa vontade? O que você decidiu? O homem estava impaciente. A demora na resposta o estava perturbando, pois não gostava de ser contrariado. Aquele pai sentiu que estava diante de um monstro. Se estivesse sendo conduzido à morte, não estaria se sentindo tão mal. Primeiro, o coronel foi considerado um protetor. Deu-lhe a oportunidade do trabalho, aceitou sua família, deu-lhe uma casa. Naquele momento estava querendo destruir sua vida, desonrando sua filha. E, num relâmpago, lembrou-se de uma cena de sua infância, sua mãe ensinando para os filhos uma prece para os momentos difíceis. Parecia que estava ouvindo a voz dela. Deus meu, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores. Nota: Bíblia, Salmos 59. Sentindo-se fortalecido com aquela lembrança, falou com segurança: Senhor, estive pensando na sua proposta e infelizmente não posso aceitá-la. Eu acho que a doença afetou sua cabeça. Veja bem, eu já lhe dei o emprego, o trabalho digno, amparei a sua família e agora quero melhorar a situação de todos vocês. Milhares de pessoas trabalham a vida toda por um pedaço de terra, em busca de segurança e tranquilidade, lutam, lutam e não conseguem nada. Você, por exemplo, com o que ganha, teria que trabalhar mais de 200 anos, sem gastar um tostão para ter o que lhe estou lhe oferecendo. O coronel, vendo a expressão desesperadora do pai ali na sua frente, procurou conter-se e falar de um modo paternal, um modo todo seu, como se dissesse: Olhe, não quero prejudicar, só quero ajudar. E continuou cínico. Antônio, você é um bom empregado, não quero perdê-lo.
Gosto de sua família, preocupo-me com ela. E você, pelo jeito, não está entendendo ou não está querendo entender. Estou lhe oferecendo um sítio. Lá tem uma casa melhor, a terra é boa para o plantio. Posso até dar umas 2 cabeças de gado para você começar. Estou fazendo o que não faço para ninguém. Pense bem. Coronel, durante o tempo em que fiquei de cama, pensei em tudo o que o senhor me falou. É muito difícil para um homem como eu tomar uma decisão dessa natureza. O que vão dizer as pessoas, os amigos de meus filhos? Como vão me olhar? Prefiro morrer a fazer isso. Minha filha não queria me perdoar. Não dramatize, Antônio. Esses pensamentos negativos podem não lhe fazer bem. Preocupo-me com sua saúde. Procurou conduzir a cena com o mesmo fingimento, como se fosse um homem bom. Vamos entender seu problema. Não fique assim. Sua filha será muito feliz comigo. Darei a ela tudo o que nunca imaginou e você será meu homem de confiança. Sou homem de palavra, pode confiar. De súbito, o pobre empregado mudou a fisionomia, como se mudasse de personalidade e começou a falar com desenvoltura, mudando o rumo da conversa e de tudo o que havia pensado até ali. Coronel, se eu fizer isso que o senhor está me pedindo, não quero mais viver aqui. Quero me mudar para a cidade. Minha filha ficará no sítio com o senhor e eu e meu filho mudaremos para a cidade, mas precisamos de dinheiro para comprar uma casa e começar uma nova vida. Quero abrir um armazém de secos e molhados. O coronel se endireitou na cadeira e arregalou os olhos. Esse homem não está tão morto quanto parece, pensou. Fez um ar de homem sério e pediu ajuda para o cúmplice. O que você acha, Alberto? O capataz sentiu-se importante, ajeitou-se antes de responder e concluiu com seus botões que, se a moça ficasse sozinha no sítio, seria presa fácil para ele também. Franziu a testa e pensou: para que serve o dinheiro se não para os prazeres da vida? Coronel, antes de dar a minha opinião, queria ponderar alguns aspectos. Se a família não ficar na fazenda, não haverá comentários, não haverá testemunhas, não haverá riscos. Sempre que o senhor for para a cidade, poderá pernoitar no sítio. Acho que a proposta é boa, mas é o senhor quem decide. O coronel completou. Será que ela compensa? Será a rapariga mais cara que já paguei em toda a minha vida. A sua filha vale todo esse dinheiro? Coronel, com todo respeito, eu não estou vendendo minha filha, é o senhor quem a está comprando. Patrão, ela é a menina mais linda que já vi em toda a minha vida. Seus olhos, aquele corpo, seus cabelos. Tratou de emendar com entusiasmo o administrador que também tinha interesse no trato. Pois bem, Antônio, acordo fechado. Entro com o sítio, que já tem uma casa mobiliada e mais algumas coisas, e o dinheiro necessário para você comprar uma casa na cidade e iniciar seu negócio de secos e molhados. Sua filha ficará no sítio. Coronel, amanhã mesmo iremos ao cartório para transferir o sítio para o meu nome, e o dinheiro quero todo ele nas minhas mãos, nota por nota. O senhor terá minha filha depois de tudo acertado. Preciso de uns dias para falar com ela. Antônio, você está desconfiando de mim? Senhor Geraldo, esse não é um negócio qualquer. Estamos tratando de uma vida. Tudo tem de ser da melhor forma possível. Maldito médico que poderia ter matado este idiota, pensou o coronel enquanto disfarçava um sorriso de vitória, completamente excitado. Capítulo 6. A doença do lavrador. Naquela noite, as nuvens forraram o céu e as estrelas não apareceram como de costume, parecendo que sabiam o que se passava na fazenda. Antônio não dormiu. Milhões de pensamentos passaram pela sua cabeça. Parecia que via sua mulher lhe dizendo para não fazer o que estava planejando. Ele estava arquitetando um golpe contra o coronel, ia pegar o dinheiro, vender o sítio e fugir. Mas fugir para onde? Estava sendo irresponsável, pondo em risco toda a família, em vez de protegê-los. Como não havia pensado nisso? Tinha 2 filhos maravilhosos, não poderia expô-los a uma possível tragédia. A noite não passava, parecia ter grãos de areia na cama. Nunca tinha sido desonesto. Não entendia por que fez o que não pensava fazer. Não ia querer nenhum tostão do coronel, nada. Pegaria suas coisas e sairia pela estrada em busca de um novo lugar para trabalhar. Era isso que deveria fazer.
nem que passasse pelas mesmas privações de outrora, mas estaria livre daquelas pessoas e daquele lugar. A madrugada já ia alta e Antônio, com as costas molhadas de suor, começou a tremer. Não, não deveria desistir do plano. Seria uma grande oportunidade de conseguir um dinheiro e salvar a honra da filha. Mas como faria para desaparecer daquele lugar? Os primeiros raios de sol pegaram Antônio com os olhos arregalados, suando muito e sem saber o que fazer da vida. Sua filha estranhou que ele não havia se levantado, pois era ele quem fazia o café e chamava os filhos carinhosamente. Quando olhou para a cama do pai, soltou um grito. Era como se ele estivesse em transe, trêmulo, ardendo em febre, com os olhos vidrados. A doença voltou, pensou, teve uma recaída. Os poucos empregados que a ouviram saíram em seu socorro e o médico novamente foi requisitado, até com o interesse do coronel. Faça tudo o que tiver de ser feito, doutor. Antônio é um bom empregado. Não quero que algo aconteça com ele. E estava realmente preocupado. E se o homem morresse? Mas que cara desgraçado, foi arrumar justo agora para ficar doente, pensou. Chamou a esposa, que estava iniciando as primeiras tarefas do dia, e ordenou que ela fosse até a capela rezar pelo colono. O que aconteceu? Naquele dia você não queria chamar o médico e hoje está preocupado e até pedindo reza para o homem? Acho que vou rezar é para você. É você quem está doente. E para o Antônio, que merece mais do que você. Arrematou maliciosamente, sem se deixar ouvir. Aquele bom pai de família ficou 2 dias sob cuidados médicos. Durante esse período, dormindo sob o efeito de medicamentos, recebeu em sonho a visita de sua esposa. Antônio, meu amor, confie em Deus, que nunca nos desampara. Lembre-se de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Nota: Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Deus é justo, tudo que plantarmos hoje colheremos amanhã. Não plante o mal em hipótese alguma, para não colher a dor e o sofrimento. De alguns dos conselhos, ele iria lembrar-se vagamente ao despertar. Na manhã do terceiro dia, ele começou a recobrar o raciocínio. Com dificuldade, ergueu a cabeça e procurou pelos filhos. Quando os viu junto da cama, chorou de emoção. Agradeceu muito os cuidados recebidos e os filhos lhe falaram com orgulho da preocupação do coronel, que, certamente, era um reconhecimento da importância do pai naquela fazenda. Durante o período da doença, sua família aproximou-se mais da casa da fazenda. Beatriz procurou estar sempre ao lado de Mário, sempre às ocultas, amparando aquele rapaz e admirando o amor que ele tinha pelo pai, o que era novidade para ela, pois mesmo entre suas amigas de escola não notava essa preocupação pelos progenitores, esse carinho. Admirava as atitudes dele, suas qualidades, e se os sentimentos que sentia por ele anteriormente não estavam definidos, no momento sabia com certeza que o amava, e muito, e queria que ele fosse o homem de sua vida. Ela também era correspondida, mas com certa cautela. Mário achava que era um amor impossível, devido à grande diferença social entre ambos. Embora tivesse gostado muito da presença de sua amada junto dele durante aqueles dias difíceis. Dona Marlene preocupou-se com Antônio à moda dela. Se eu rezar muito por ele e ele se curar, ficará me devendo favores, pensou. Sabia que era um homem bom, trabalhador e rezou por isso também. Geraldo, o dono de tudo, queria que ele melhorasse o mais rápido possível e não economizou recursos para isso. Iria transferi-lo para o hospital da cidade, se fosse preciso. O fazendeiro via tudo como investimentos. A vida para ele era constantes lucros e perdas. Quando estava para tomar uma decisão ou ajudar alguém, o primeiro pensamento era: o que eu ganho com isso? E o colono era lucro certo. A filha de Antônio afastava com educação os pretendentes que apareciam. Mantinha-se indiferente aos impulsos do amor e concentrava todas as suas energias nos cuidados com o lar e com a família. Durante o período em que seu pai esteve acamado, ela demonstrou a alma grandiosa que era. Tinha boa amizade com os jovens da fazenda, mostrando-se sempre simpática e bem-humorada, e ficou muito feliz ao saber do namoro de seu irmão, mas tinha as mesmas preocupações que ele. Ao saber que era o mesmo médico que viria cuidar do seu pai, sentiu uma alegria diferente.
Capítulo 7. O romance dos filhos do colono. A filha do coronel estava apaixonada e nunca estivera tão feliz. Mário, por sua vez, apesar das circunstâncias, também a amava muito, e foi com certa insegurança que ele falou: Bia, como será quando seus pais souberem de nós? Mário, meu amor, eu seria capaz de tudo para viver com você. O que sinto quando estou ao seu lado, nunca senti antes por ninguém. Sei que isto é amor, pois temos tudo para sermos felizes. Acredito que eles irão nos compreender, mas pode ser que meu pai, a princípio, não concorde, pois é um homem muito orgulhoso, mas somos livres e poderemos enfrentar o mundo. A mocidade é o período maravilhoso dos sonhos, pois para o jovem tudo é possível, tudo pode ser conquistado. Mas depois, com o passar do tempo, a vida se apresenta diferente. A realidade acaba custando mais caro, exigindo mais esforços, e as coisas não acontecem como idealizamos. Bia, você está sonhando muito alto. Nosso namoro é uma loucura. Você é filha de um rico fazendeiro e eu não sou ninguém. Até quando vamos viver assim? Estamos nos escondendo das pessoas e começo a pensar que a gente deveria parar com tudo isso. Mas não consigo. Você não sai da minha cabeça. Meu amor, vou falar primeiro com a minha mãe. Sei que ela vai me compreender e depois vai me ajudar a convencer o papai. Precisamos resolver logo a nossa situação. Pode ser um pouco difícil no começo, mas vai dar certo. Dona Marlene sabia do namoro e tinha certeza, com sua experiência de mulher e de mãe, que a filha estava caidinha pelo belo trabalhador. Antes, quando a Bia passava as férias na fazenda, ficava contando os dias para voltar para São Paulo, mas na ocasião estava bem diferente, pois tinha um brilho no olhar que mostrava o quanto estava feliz. A mãe queria que a filha realizasse um bom casamento, com um bom pretendente. Pensou no médico que estivera pouco na fazenda, pensou nos filhos de outros fazendeiros, mas não queria que a filha tivesse o mesmo destino que ela, que foi designada por interesse dos próprios pais a casar-se com Geraldo, mesmo sem amá-lo, o que arruinou a sua vida. Queria que sua filha fosse feliz, que se casasse com um moço rico e não com qualquer um. Por isso acompanhava contrariado o namoro da filha com Mário, que, apesar de bom moço e bonito, era pobre de dar dó. Doutor Afonso não era o médico da família do coronel. Como se tratava de um caso com um empregado da fazenda, o diretor do hospital mandou um médico principiante, dizendo que era um caso fácil. Mas não era, exigia cuidados. Entretanto, sua condição de residente permitiu que ele ficasse na fazenda mais tempo do que necessário, acompanhando o restabelecimento do moribundo. Dr. Afonso foi regiamente recebido por Dona Marlene, que queria aproximá-lo de sua filha. Ficou hospedado na casa grande, num quarto reservado para os visitantes, mas passava a maior parte do tempo na casa do doente, pois não conseguia se afastar de Marta. Isso desgostava muito a mulher do coronel, que preparava pratos saborosos na esperança de cativar o jovem facultativo, mas nada. As pessoas da fazenda acreditavam que Antônio estava muito mal, pois o médico não arredava pé de lá. O capataz acabou por convencer o fazendeiro de que ele não tinha com o que se preocupar, pois, apesar do trato fechado, se o homem morresse, seria melhor, uma vez que vivo poderia querer arrancar mais dinheiro. Para os filhos, diriam que o sítio seria uma recompensa pelos bons trabalhos do pai. Por isso, quando o fazendeiro soube que se tratava de um médico recém-formado, ficou tranquilo. Poderia significar a solução do problema. Convencido de que o administrador estava com a razão, começou a apostar na morte do homem. Chamou o médico em seu escritório e disse: Doutor, o Antônio é um bom empregado e estou interessado em sua melhora. Todos estamos preocupados com o caso dele. O senhor acha que ele tem cura? Não tenho dúvidas que sim. Diante daquela resposta, por muito pouco o fazendeiro não deu um soco na mesa, mas se conteve e fez um sorriso forçado para dizer que estava feliz. Que bom. O médico explicou-se. Coronel, ele não está mais em perigo, está se recuperando e precisamos acompanhá-lo um pouco mais. Acredito que mais um dia e ele poderá ter uma vida normal. Doutor, o senhor não sabe como agradeço a sua atenção. E, se mordendo de raiva, quase expulsou o médico da sala.
Doutor Afonso percebeu alguma coisa de errado naquele homem, mas não saberia dizer o que era. Somente não se sentiu bem e não via a hora de voltar para a casa de Marta. No fundo, agradeceu pela entrevista ter sido rápida. Marta, por estar voltada exclusivamente para seu pai, aflita, preocupada, não notava os olhares do médico e que ele observava seus mínimos gestos, seu modo de falar. Contrariando o juramento de sua profissão, o médico queria que a recuperação do doente fosse a mais lenta possível para aproveitar ao máximo aqueles momentos e permanecer mais tempo naquela casa simples que o atraía tanto. Num determinado momento, quando ele estava mergulhado na leitura de um livro, sentado na soleira da casa, sentiu seu coração disparar ao ouvir a voz delicada de Marta, que lhe disse: Doutor, o senhor está lendo? Marta, que gostava de ler, não tinha oportunidade de leitura nessa fazenda. No emprego anterior, a dona da fazenda tinha uma biblioteca variada e lhe emprestava alguns livros e revistas. Sentia falta daquela época. Ganhei esse livro de um farmacêutico de Matão, seu Schuttel. É o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, codificador de uma nova doutrina, o Espiritismo. Estou gostando muito. Marta interessou-se, pois era um assunto novo, mas logo foi para o quarto observar seu pai, que havia se virado na cama. O médico ficou repetindo em sua cabeça o som daquela voz: Doutor, o senhor está lendo? E demorou a voltar a se concentrar na leitura, mas pensou: se o capítulo 14, item 8 desse livro estiver certo, está havendo aqui um reencontro de almas. Sorriu com alegria e fechou os olhos como se estivesse esperando ouvir uma resposta. Capítulo 8. O distrato. A noite havia chegado de mansinho e Antônio, ainda com certa dificuldade, levantou-se e verificou que o coronel estava no escritório. Resolveu não deixar para o dia seguinte os assuntos que precisavam ser tratados e que atormentavam sua alma. Naquela época do ano, as noites eram claras e a lua cheia mostrava um céu repleto de estrelas. Sério, de cara fechada, não falou uma palavra com os seus e dirigiu-se para o escritório da fazenda. O fazendeiro o recebeu com frieza. Aquela demora na entrega da moça o estava angustiando. Como sempre, o capataz estava à espreita para acompanhar o desfecho do caso. Coronel, venho lhe dizer com todo respeito que não farei nenhum tipo de negócio com o senhor. Estou preparando minhas coisas para sair desta fazenda. Agora mesmo vou falar com meus filhos e vou partir. Antônio tinha decorado essa fala e a disse sem pestanejar. Estava mesmo decidido. Quer dizer que o senhor não é homem de palavra? Urrou o dono das terras. Sou de palavra e de coração. Não vou vender minha filha. Tenho certeza de que estava ruim da cabeça quando tratei esse absurdo com o senhor. Antônio falava com firmeza, olhando nos olhos do coronel. Nós temos um contrato que será cumprido à risca, tintim por tintim, o senhor queira ou não, pois eu não sou nenhuma criança para o senhor me fazer de bobo. O que foi combinado está combinado, agora o problema é seu. Eu estou indo embora desta fazenda. O senhor é dono das terras, mas não é dono da gente. O coronel fez menção de pegar um revólver que mantinha na gaveta, mas o administrador, que estava no outro canto da sala, fez um sinal que não. Antônio nada percebeu. Roxo de raiva, o coronel expulsou Antônio da sala. Raspa daqui, seu safado! As coisas não deveriam ficar assim. O empregado saiu aliviado. Parecia que tinha tirado uma tonelada de suas costas. Não foi direto para sua casa. Procurou esconder as lágrimas que rolavam pela face e seguiu até um pomar não muito distante para agradecer a Deus e a sua falecida mulher pela coragem daquele momento. Ele agora estava satisfeito consigo mesmo. Alberto procurou acalmar o fazendeiro. Isso não vai ficar assim. Vamos acabar com ele agora, mas não aqui dentro. Ninguém pode saber de nada. Tem que ser um sumiço bem feito. Enquanto falava, procurava acompanhar Antônio com o olhar para saber que caminho ele estava tomando. Será que você e mais aqueles dois jagunços conseguem dar um fim nesse desgraçado? Matem-no e o joguem no rio Jacareguaçu. Ele vai ser comida de peixe. O coronel falava enquanto pensava. Nunca em minha vida alguém me fez uma desfeita sem receber o pagamento que merecia.
Eu não sou homem para desaforo. Fui correto, fiz um trato justo. Tratei o caipira com respeito, aceitei as exigências. Aquela menina não vale tudo aquilo, mas eu aceitei sem reclamar. Negócio é negócio e agora aquele imbecil está me fazendo de bobo. Vou lhe mostrar quem é frouxo. Alberto não esperou novas ordens. Saiu em busca de dois companheiros da sua espécie para dar seguimento ao plano. Antônio estava distraído e não aguentou o primeiro soco. Caiu pesado. Estava debilitado pelos dias em cima de uma cama, sem alimentação adequada, com a saúde em recuperação. Foi amarrado e jogado em cima de um cavalo. Nada de tiro ali, para não chamar a atenção. Partiram a galope em direção ao rio. A noite clara parecia homenagear os últimos minutos daquele corajoso pai. O rio fazia uma curva naquele monte e ali parecia ser o melhor lugar. Soltaram e guardaram as cordas, pois não podiam deixar pistas. Puseram o lavrador em pé com dificuldade quando perceberam a aproximação rápida de um cavaleiro. Eu não poderia perder o espetáculo. O assunto é meu, a solução compete a mim. Sou homem que não foge à luta. Ele terá o que merece. Soltem o Palerma, gritou o coronel enquanto empunhava seu revólver. Estava nervoso e trêmulo, com o sangue saltando nas veias. Antônio percebeu seu fim. Pensou nos filhos queridos e, com as lágrimas banhando seu rosto, entregou-se a Deus. Em seguida, viu uma luz muito forte que vinha da direção do monte, enquanto o primeiro tiro o jogou com violência no chão. Tudo havia terminado. Puxaram o corpo até a margem do rio e, com o pé, o empurraram o barranco abaixo. Era tarde da noite quando Marta estranhou a ausência do pai. Será que ele ainda estava conversando com o coronel? Pensou. Quanto ao Mário, sabia que estava namorando e voltaria mais tarde. Procurou achegar-se próximo da casa-sede e perguntou para alguém se tinha visto seu pai. Diante da negativa, inquietou-se. Tomou coragem, venceu as escadarias da casa principal, foi recebida por Dona Marlene e perguntou pelo pai. Nada. Ninguém tinha notícias, apenas o tinham visto entrando no escritório ao entardecer. O coronel Geraldo foi chamado pela esposa e aproximou-se. Ficou hipnotizado diante da moça. Pensou: como é linda essa menina! Ela é perfeita! Que dádiva dos céus! E agora estará à minha disposição. Ficou mais barato assim, apesar de valer muito mais do que ofereci. Seu pai esteve no escritório e não o vi depois disso. Agora já estou ficando preocupado, pois é tarde. Vamos juntar algumas pessoas para procurá-lo, mas procure ficar calma. Ele será encontrado, tudo vai terminar bem. Marta não gostou do olhar do coronel. Parecia que uma coisa estranha tomava conta daquele ambiente. Não sentiu que ele estava sendo sincero. Viu quando deu ordens para o capataz reunir alguns homens para procurar Antônio. Percebeu alguns vizinhos, mas como já era tarde, ela achou que poderia ser o excesso de bebida após o jantar. Como era de costume entre aquela gente, pois a fazenda tinha uma destilaria de aguardente. Voltou para casa desanimada. Seu pai ainda não estava bem, estava fraco, devia ter desmaiado em algum canto e com a noite ninguém o notou. Revirar os principais lugares, a senzala, a tulha de café, os terreiros, o pomar murado, a mangueira, as cocheiras, os imensos jardins laterais e nada. Capítulo 9. O Pico do Everest. A noite caía devagar sobre a fazenda Ponte Alta e tingia palidamente de azul todas as rosas brancas que adornavam a ampla varanda da casa grande. Quem sabe motivada por aquele belo quadro da natureza, Beatriz procurou Mário, seu amado, e fez o convite romântico. Mário, quero levá-lo para conhecer o pico do Everest. Nota: o Everest é a montanha mais alta do mundo. Está localizada na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, China, com altitude aproximada de 8.844 metros. Disse com uma certa malícia no olhar, o que a deixava ainda mais encantadora. Mas desde quando aqui nesta fazenda tem o pico do Everest? Não duvide de mim, pois conheço essas serras como a palma de minha mão. É um lugar onde íamos brincar quando criança, e hoje, com esse luar maravilhoso,
Vamos ver todas as estrelas do universo, mas antes quero saber se você me ama. Amo mais do que você me ama, respondeu Mário. Duvido, exclamou Beatriz, beijando Mário apaixonadamente. Com os cavalos preparados, saíram para conhecer aquela parte da fazenda. Quando avistaram uma regular elevação de terra, Mário apontou. É esse o pico do Everest? Perguntou sem antes esconder um riso de deboche. É claro, esse é o lugar mais alto da fazenda, por isso o apelidamos de Pico do Everest. É o lugar onde aparecem todas as estrelas. Vamos, só que tem um truque, disse a bela namorada. Temos que sair da estrada, esconder os cavalos atrás do monte para não sermos incomodados. Quem passar pela estrada não saberá da nossa presença. Este será o nosso lugar secreto. Pegue a manta que vamos estendê-la no chão para melhor olhar o céu. Mário pensou em tudo, menos no céu, mas resolveu acatar as ordens com obediência. Amarrou bem os cavalos e subiram a pé por um caminho já conhecido da filha do coronel. Chegando lá em cima, ficaram extasiados com a beleza da lua e das estrelas. A comemoração foi um beijo de longos minutos. Estenderam a manta para forrar o chão, deitaram-se de costas, seguindo as instruções da bela instrutora, para iniciar a contagem das estrelas. Mas perderam a conta logo no início, e se esqueceram do céu, das estrelas, da lua, de tudo. Foram despertados por um galope de cavalos. Ficaram sobressaltados. Um grupo de cavaleiros estava chegando e tomaram a direção do rio onde apearam. Os namorados permaneceram deitados, observando com o coração em disparada. Tiveram a certeza de que não foram vistos. O que será que esse pessoal veio fazer aqui? Pensavam. Logo viram a chegada de mais um cavaleiro em desabalada carreira. Mário não percebeu que sua amada havia ficado petrificada após a chegada desse último homem. Só notou quando ela apertou sua mão de tal maneira que o machucou. O que foi? Sussurrou Mário. Esse que chegou é meu pai, respondeu Bia. O que será que ele está fazendo aqui? Não conseguiu ouvir o que eles falavam. Parecia que um deles era o administrador, mas não tinham certeza. Viram quando o coronel sacou o revólver e escutaram os tiros. Foram 2. A pessoa que estava de pé caiu e foi empurrada pelos outros comparsas para o rio. O coronel matou uma pessoa. Quando o bando se retirou rapidamente, Mário percebeu que sua amada estava desmaiada. Procurou socorrê-la, sacudindo-a pelos ombros e ela lentamente foi recobrando os sentidos. Começou a chorar, totalmente desequilibrada. Foi a muito custo que o namorado carinhoso conseguiu fazê-la voltar a si, não ao normal, mas numa condição em que podiam conversar alguma coisa. Só um pensamento se passava na cabeça de Mário: socorrer o pobre diabo que levou os tiros. Pegaram a manta, desceram correndo o pico do Everest e foram em direção àquele lugar na barranca do rio. Estava escuro, a vegetação ali era alta. Mário desceu com cuidado e soltou um grito. Bia, é meu pai, ajude-me, pelo amor de Deus. Antônio não ficou totalmente submerso. A vegetação grosseira impediu que ele afundasse e, apesar dos ferimentos, ainda estava respirando. Beatriz reagiu confusa, nervosa, fora de si, mas queria ajudar de alguma maneira. Ela também gostava muito de Antônio e não entendia o porquê daquilo tudo. Parecia um pesadelo, seu pai atirar naquele homem. Os dois puxaram o ferido pelos braços, trouxeram os cavalos para perto do corpo e, com uma força inexplicável, aurida nos momentos de desespero, conseguiram colocar o moribundo sob o dorso do cavalo de Mário e saíram galopando com todas as forças daqueles animais em direção ao hospital da cidade. Os dois jovens choravam pela cena estarrecedora que presenciaram e pelo sofrimento daquele honrado pai de família prestes a morrer. Dona Marlene era uma mulher infeliz. Casou-se a pedido de seus pais, que também eram fazendeiros. Foi casamento arranjado. Com a abolição da escravatura, entraram em dívidas e acabaram por perder tudo. Ela ainda tinha os traços da beleza de sua juventude. Somente o sorriso perdeu a sinceridade e dizia que precisava se apresentar bem. Seu marido era ausente. Sempre arrumava pretextos os mais diversos para afastar-se dos compromissos conjugais. Procurava, como sabemos, outras formas de divertir-se.
Ela não planejava vingar-se, não tinha essa intenção, mas com o passar dos janeiros, a filha estudando fora, a ausência de carinho, de amor, de companhia, fizeram com que ela se tornasse vulgar, sensual, vivendo uma vida vazia. Seu coração foi esfriando e isso facilitou a mudança de personalidade. Não queria ficar só. A proximidade de Alberto, o início de um romance às escondidas, pois os dois eram casados. Só que ela não sabia aonde aquela situação poderia levá-la, nem desconfiava. Se ela era superficial, Alberto era matreiro. Ela não sabia que num futuro próximo iriam colher os frutos que estavam plantando. Por enquanto a situação estava boa para ambos.